Olá, Aquário, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bom, olha, fique aqui porque eu sinto que esta mensagem é para você. Pode ser que hoje você esteja sensível, mas também com uma força muito guardada. Vamos nos conectar com calma, sem exigir nada de você, apenas escute, porque isso vem para lhe dar clareza. Hoje sai força e guia, e isso me fala de uma energia muito importante para você, Aquário. Eu sinto que esta carta aparece quando você tem sustentado mais do que os outros imaginam. Quando por fora você parece firme, parece inteiro, inteira, mas por dentro tem processado muitas coisas em silêncio. Força e guia não lhe pede para se endurecer mais. Muito pelo contrário, lhe pede para reconhecer a fortaleza que você já tem, mas usá-la com consciência, com direção, com calma. Aqui é uma guia que se ativa quando você deixa de brigar consigo mesmo. Pode ser no amor. Se você tem estado confuso, confusa entre esperar alguém ou soltar uma situação que lhe desgasta, a carta lhe diz para não se abandonar para sustentar um vínculo. Também pode ser no trabalho, se você sente que carregou responsabilidades, pressão, cansaço mental, mas ainda não vê o resultado completo. O seu esforço não está perdido. Há uma direção se abrindo. Em dinheiro, esta carta pede prudência, ordem, cabeça fria, não agir por ansiedade, não tomar decisões a partir do medo. E no emocional, Aquário, eu sinto algo muito claro. Você precisa voltar a confiar no seu próprio critério, porque sim, você tem sabido, tem sentido, tem visto sinais. Só que às vezes você duvida de si mesmo. Esta carta chega para lhe dizer que você não está sem rumo. A guia a suporte e tudo vai se acomodando mais do que agora você consegue ver. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo signo. Se quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendá-la na minha página carlatarot.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. Eu sinto que isto mal começou e há algo muito importante que está se confirmando para você. Fique comigo até o final, porque há uma mensagem que é exatamente para você. Aqui a primeira coisa que vejo é o valete de taças, e esta carta, Aquário, traz uma sensibilidade muito especial. O valete de taças aparece quando há uma emoção que quer abrir caminho, uma notícia emocional, um gesto, uma conversa, uma intuição muito forte que você tem sentido e que já não pode continuar ignorando. Pode ser que você esteja mais sensível do que o habitual, mais receptivo, mais receptiva, como se por dentro você soubesse que algo está se movendo, embora ainda não tenha uma forma completa. No amor, esta carta pode falar de uma aproximação, de uma mensagem de alguém que quer se expressar, mas que ainda não sabe muito bem como fazê-lo. Também pode ser a sua própria energia querendo voltar a acreditar, voltar a se iludir, voltar a sentir sem tanta defesa. E eu sei que Aquário muitas vezes se protege a partir da mente, racionaliza, observa, analisa. Mas aqui a carta está lhe dizendo que há algo no coração que precisa de espaço, não para se precipitar, não para idealizar, mas para se escutar com honestidade. Se levarmos isto para o trabalho ou para os projetos, o valete de taças fala de uma proposta que, a princípio, pode parecer pequena, simples, até incerta, mas que traz uma vibração diferente. Pode ser uma ideia nova, um convite, uma conversa que lhe desperta entusiasmo. Não a descarte tão rápido. Às vezes, o que começa de maneira discreta tem muito mais valor do que parece no início. Também pode marcar cura emocional. Se você passou por tristeza, decepção, distância de alguém, ou se sentiu um pouco apagado, apagada, esta carta lhe lembra que a sua sensibilidade não é fraqueza. Não, não, muito pelo contrário. A sua sensibilidade está lhe mostrando por onde sim e por onde não. Está lhe guiando, está lhe protegendo. Agora, depois dessa abertura emocional, sai o 2 de espadas. E aqui está o ponto central da sua leitura, porque você sente algo, percebe algo, mas lhe custa tomar uma decisão. O 2 de espadas é essa energia de pausa, de indecisão, de dizer, eu já entendi o que acontece, mas ainda não sei o que fazer com isso. Eu sinto que você está nesse lugar há algum tempo. Pode ser com uma pessoa, pode ser com um trabalho, pode ser com uma situação familiar, inclusive com uma escolha interna muito sua. Ficar onde você está ou se mover, abrir-se ou continuar se protegendo, falar ou guardar silêncio. Esta carta não o julga por estar assim, e isso é importante, porque às vezes lhe exigem ter clareza imediata, respostas completas, segurança total, e nem sempre funciona assim. 2 de espadas lhe mostra esse cansaço mental que você pensou demais, que tentou resolver a partir da cabeça algo que também precisa de verdade emocional. Por isso eu lhe diria para não se pressionar, respire, observe, dê-se permissão para não ter tudo resolvido hoje. Mas, atenção, tampouco fique congelado, congelada, por medo de se equivocar. Porque quando esta carta aparece,
muitas vezes sinaliza que a demora já está começando a doer mais do que a decisão. E isso pode ser visto no amor se você continua esperando um sinal de alguém que não termina de se definir. Pode ser no trabalho, se você continua em um lugar que já não lhe representa, mas lhe custa sair por medo do desconhecido. Pode ser inclusive com dinheiro, se você sabe que precisa organizar, cortar, replanejar algo e tem adiado. Eu sinto que aqui há um convite muito amoroso para tirar a venda interna, para ver o que você já sabe, para aceitar o que você já sabe, porque a sua intuição não está falhando. A sua intuição vem lhe dizendo a verdade há algum tempo. Pode ser que você não goste totalmente. Pode ser. Pode ser que lhe dê medo do que implica. Também pode ser. Mas continua sendo verdade. E quando você aceita essa verdade, a energia começa a se destravar. Agora sai o valete de paus. Impressionante, porque esta carta muda o ar. Aqui aparece impulso, notícia, curiosidade, vontade de se mover, uma faísca que volta. Eu sinto que depois dessa sensibilidade do valete de taças e dessa pausa do 2 de espadas, o valete de paus lhe diz que sim, há uma saída, sim, há uma porta, sim, há uma possibilidade de renovação. Volta a motivação, volta o desejo de provar algo diferente, volta uma energia de iniciativa. No amor, esta carta pode marcar uma mensagem inesperada, uma proposta, um novo interesse ou uma conversa que reativa algo que estava adormecido. Para alguns de vocês, pode ser alguém novo, alguém com energia fresca, espontânea, diferente. Para outros, pode ser uma reconexão. Mas a partir de outro lugar, mais honesto, mais claro. O importante aqui é que você não repita velhas dinâmicas. Se algo volta, que volte com verdade. Se algo começa, que comece com clareza. Não se conforme com migalhas emocionais, Aquário. Você não está para isso. No trabalho e projetos, esta carta é linda. Fala de ideias novas, movimento, aprendizado, oportunidades que se abrem se você se atrever a dar o primeiro passo. Às vezes você não tem todo o mapa, mas já tem um sinal suficiente para começar. E isso é o que esta carta lhe mostra. Não é preciso controlar tudo para avançar. É preciso responder essa faísca interna que lhe diz, por aqui, sim. Além disso, eu sinto uma mistura muito clara entre estas 3 cartas. Primeiro, o coração fala, depois a mente freia e finalmente a alma empurra. Essa é a sua sequência aqui. Primeiro você sente, depois dúvida e logo algo dentro de você se cansa de esperar e quer viver, quer se mover, quer recuperar a esperança. Isso me encanta na sua leitura porque não é uma energia de impulsividade vazia, não. É uma energia de renascer depois de ter pensado demais. Se você está cansado, cansada, isto também é para você. Porque estas cartas não estão lhe pedindo perfeição, estão lhe pedindo honestidade. Honestidade com o que você sente, honestidade com o que você já não quer, honestidade com o que você realmente merece. Você não tem que se forçar a estar bem de imediato, só precisa parar de se fechar de novo por medo de sofrer outra vez. E eu lhe aconselho algo muito simples, mas muito importante. Se uma conversa tem que acontecer, que aconteça. Se uma decisão tem que amadurecer, dê espaço, mas não a enterre. Se um projeto lhe chama, olhe para ele a sério, porque aqui há uma energia de abertura real. Termina uma quietude interna, termina uma pausa que já estava pesando muito. Sim, pode lhe dar nervosismo. Sim, pode lhe tirar da sua zona conhecida, mas também lhe devolve vida. Tudo isto, Aquário, está lhe mostrando que você não está bloqueado, bloqueada para sempre. Estava se protegendo e agora essa proteção está se transformando em consciência, em direção, em movimento. Então confie nesse pequeno sinal que volta a lhe acender. Confie nessa sensação de que algo sim pode melhorar, porque sim pode, e começa a se mover mais cedo do que você acredita. Isto ainda está se abrindo. Vamos tirar mais cartas porque eu sinto que aqui já há uma resposta. Mas também há uma confirmação mais profunda, uma que pode lhe dar muita paz. Respire outra vez comigo. Não se feche agora. O mais bonito desta leitura é que a energia vem avançando passo a passo, e quando isso acontece, o que segue costuma terminar de acomodar muitas coisas dentro de você. Bom, sai para você o Cavaleiro de Paus, e aqui já vemos movimento claro, Aquário. Se antes havia uma faísca, agora há avanço. O Cavaleiro de Paus traz velocidade, decisão, paixão por sair de um estancamento. Eu sinto que algo dentro de você diz: já não posso continuar igual, já não quero continuar igual. E isso é muito importante porque esta carta confirma que você entra em uma etapa muito mais ativa, muito mais valente, inclusive mais visível. Pode ser no amor, se alguém se aproxima com intensidade, com vontade de falar, de te buscar, de reativar uma conexão. Também pode ser a sua própria energia dizendo: eu já sei o que quero viver e não vou continuar me apagando por medo.
Atenção apenas com uma coisa, não confunda intensidade com estabilidade. Se aparecer alguém ou se você decidir avançar em direção a uma situação, observe que haja coerência, que não seja apenas impulso, que haja verdade. Depois sai o 3 de ouros e esta carta me encanta porque ela aterra tudo. Aqui já não estamos somente no emocional ou na intuição. Aqui é a construção, a colaboração. Há uma possibilidade de fazer algo bem feito com paciência, compromisso. No trabalho, isto pode ser um projeto que se consolida, uma aliança, uma conversa produtiva, reconhecimento pelo que você sabe fazer. Para alguns, pode ser uma entrevista, proposta de aprendizado, um espaço onde finalmente valorizam o seu talento. No afetivo, o 3 de ouros fala de construir com outros, de ver se realmente se pode avançar em equipe, de deixar de imaginar vínculos e começar a olhar fatos. E isso para você é chave agora: fatos, presença, compromisso. Se a outra parte soma, nota-se. Se não soma, também se nota. E você já está em um ponto onde precisa de algo mais sólido. E finalmente sai o sol. Impressionante, porque esta carta é clareza total. O sol confirma alegria, alívio, verdade, expansão, recuperação de energia. Volta a lhe dizer, volta a sair o sol para você. Se você vem de dúvidas, de cansaço, de confusão, de ter sentido que estava sustentando demais, esta carta diz que tudo começa a se iluminar. O que você não via, você vê. O que lhe pesava, torna-se mais leve. O que estava frio, ativa-se. Pode ser uma boa notícia, pode ser uma resolução, pode ser sentir-se melhor consigo, mais seguro, mais segura, mais energia. E isso muda tudo. Porque quando você recupera sua luz, Aquário, também recupera a direção. Então, sim, aqui é movimento, a construção e a clareza. O que estava em processo agora se confirma de uma maneira muito mais amável, muito mais luminosa. Bom, Aquário, vamos ver o que os anjos deixam você ver como conselho final. Deixe-me sentir esta energia um momento, porque eu sinto que aqui há uma mensagem simples, mas muito importante para você. Respire e abra-se para recebê-la. Saia a lei da atração. E olhe, esta carta lhe lembra que a vida responde muito a como você fala consigo mesmo por dentro. Pode ser que você venha pensando que tudo custa, que tudo pesa, que tudo é luta, e assim essa energia se sustenta. Por isso eu lhe diria que comece a falar consigo de forma diferente, a esperar de forma diferente, abrir espaço para o que é bom. A vida pode ser mais amável, mais simples, pode lhe dar mais do que você imagina. Cuide da sua palavra, cuide do seu pensamento e confie. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.